meus irmãos em Cristo, muito bom dia. Hoje, dia 12 de abril, domingo. Hoje, uma semana após a ressurreição do nosso Senhor, peçamos a Ele misericórdia, muita luz, alegria e abundância em nossa vida e de nossos familiares. Que a paz que habita nos céus, que habita no Senhor, possa habitar também no nosso lar. Senhor Jesus, abençoai a nossa vida e a da nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. No texto anterior ao de hoje, a Maria Madalena trouxe a notícia da ressurreição aos discípulos incrédulos. Agora é o próprio Jesus que aparece a eles. Não há reprovação nem queixa nas suas palavras, apesar da infidelidade de todos eles, mas somente a alegria e a paz que já tinha prometido no último discurso. 2 vezes, Jesus proclama o seu desejo para a comunidade dos seus discípulos: A paz esteja com vocês. O nosso termo paz procura traduzir, embora de uma maneira inadequada, o termo hebraico shalom, que é muito mais do que paz, conforme o nosso mundo a compreende. O shalom é a paz que vem da presença de Deus, da justiça do reino, e não das armas. Jesus não promete a paz do comodismo, mas, pelo contrário, envia os seus discípulos na missão árdua em favor do reino. Mas promete o shalom, pois ele nunca abandonará quem procura viver na fidelidade ao projeto de Deus. Jesus soprou sobre os discípulos, como Deus fez sobre Adão, quando infundiu nele o Espírito de vida. Jesus os recria com o Espírito Santo. Normalmente imaginamos o Espírito Santo descendo sobre os discípulos em Pentecostes, como Lucas descreve em Atos. Mas aquilo era a descida oficial e pública do Espírito para dirigir a missão da Igreja no mundo. Para João, o dom do Espírito, que da sua natureza é invisível, flui da glorificação de Jesus. Da sua volta ao Pai, o dom do Espírito nesse texto tem a ver com o perdão dos pecados. Mais uma vez, num domingo, Jesus aparece aos discípulos.
Esta vez, Tomé está presente e Jesus aparece depois. O que Tomé fez também diz para nós que primeiro devemos fortalecer a nossa fé, pois isso nos torna felizes para acreditarmos e termos visto. Por isso Jesus diz: felizes os que acreditaram sem me terem visto. Essa é muitas vezes a realidade da nossa fé, acreditar contra todas as aparências que o bem é bem mais forte do que o mal, a vida do que a morte, o shalom do que a prepotência. Somente uma fé profunda e uma experiência de presença do ressuscitado vai nos dar essa firmeza. Tomé confessa a Jesus nessas palavras que o salmista usa para o Senhor Javé. No primeiro capítulo do Evangelho de João, os discípulos deram a Jesus uma série de títulos que indicaram um conhecimento crescente de quem ele era. Aqui Tomé lhe dá o título final e definitivo: Jesus é Senhor e Deus. Esse deve ser a nossa atitude, confessar plenamente que Jesus é o Senhor e é o Príncipe da Paz. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem na paz e tenhamos todos um santo domingo.